Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre um dos métodos físicos de controle do crescimento microbiano, que é o uso do frio. Esse método é muito comum no nosso dia a dia, principalmente na conservação de alimentos, e é eficiente para retardar a multiplicação dos micro-organismos. Então, por que controlar o crescimento microbiano? Os micro-organismos estão em todos os ambientes e podem causar desde a deteriorização de alimentos até doenças mais graves. Por isso, controlar o crescimento microbiano é fundamental, tanto na indústria de alimentos quanto na área da saúde. Então, existem vários métodos de controle: controle químico, controle biológico e controle físico. E o frio é uma forma física bastante usada por ser simples, por ser acessível e por ser eficaz em muitas das situações do nosso dia a dia e até em laboratório. O frio ele atua reduzindo a velocidade do metabolismo microbiano. Com isso, as bactérias param de se multiplicar ou diminuem muito a sua atividade. É importante lembrar aqui que o frio ele não mata todos os micro-organismos, mas sim ele inibe o crescimento, inibe o seu crescimento. Por esse fato, ele é considerado um método de preservação e não de esterilização. A refrigeração e o congelamento, eles são utilizados para conservar várias coisas, desde alimentos, vacinas, amostras clínicas, entre muitos outros materiais sensíveis. Existem dois tipos principais do controle pelo frio: o resfriamento, que ocorre entre 0 a 7 graus Celsius, e o congelamento, que é abaixo de 0 graus Celsius. O resfriamento apenas lentifica o metabolismo microbiano, permitindo que algumas bactérias ainda se desenvolvam, especialmente aquelas que toleram baixas temperaturas, como as psicotróficas. Já o congelamento, ele suspende o crescimento microbiano, e a formação de cristais de gelo pode até danificar algumas das suas células, ou as suas células, visto que as bactérias são procariontes e unicelulares. Mas muitos micro-organismos sobrevivem e podem voltar a crescer após o descongelamento. Ele não destrói esporos ou os vírus também. Apesar de ser muito útil, o frio não elimina todos os riscos. Algumas bactérias, algumas bactérias como a Listeria monocytogenes, consegue crescer até mesmo em temperaturas de refrigeração. Além disso, o descongelamento pode reativar o crescimento dos micro-organismos, se o alimento ou material não for consumido logo em seguida. O frio também não mata esporos nem vírus resistentes. Ele precisa ser usado com outros cuidados, como a higiene e o condicionamento adequado. Apenas um método de conservação. É um método de conservação. Na prática, o frio é usado principalmente para conservar alimentos perecíveis, como carnes, laticínios, frutas, vegetais, e também é essencial no transporte de vacinas que precisam manter temperaturas controladas. Além disso, os laboratórios usam congeladores especiais para armazenar cepas
de micro-organismos e amostras biológicas, evitando a degradação desse material. Para concluir, o frio é uma ferramenta importante no controle microbiano, pois ele retarda ou suspende o crescimento de muitos micro-organismos. No entanto, ele não os destrói totalmente e não é suficiente sozinho em todos os contextos. O ideal mesmo é combinar o frio com outras medidas de segurança. Conhecer os micro-organismos e o seu comportamento em diferentes temperaturas é essencial para aplicar o frio de forma eficaz e segura. Além disso, como já disse, certos micro-organismos, como a Listeria monocytogenes, são capazes de sobreviver e até crescer em ambientes refrigerados. Isso reforma a necessidade de combater o frio com outros métodos de controle. Um outro ponto importante é o processo do descongelamento, que muitas vezes permite a reativação das bactérias que antes estavam inativas. Por isso, um alimento descongelado nunca deve ser recongelado sem o preparo térmico, porque pode apresentar risco à saúde. Então, em resumo, o frio é um grande aliado no controle microbiano, mas ele precisa ser entendido em seus limites e aplicado com responsabilidade. Quando usamos corretamente, ele retarda o crescimento, preserva a qualidade e aumenta a segurança microbiológica em diversos produtos e materiais. Então, por isso que é importante estudar o comportamento dos micro-organismos. Com conhecimento técnico e boas práticas, o frio continua sendo uma das formas mais eficientes de preservar a vida ou de pausá-las temporariamente. Aqui a única bibliografia utilizada foi o livro do Tortora, Microbiologia, 12ª edição. E é isso. Obrigado.